minoria, conceda a palavra ao ilustre deputado Domingos Sábio. Sua Excelência dispõe de 6 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Com muita justiça aqui homenageado por todos nós, eu inicio também fazendo esta referência de louvor e de homenagem a Vossa Excelência, que ao final quero complementar. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, colegas parlamentares, para, na mesma linha do que proferiu meu grande amigo, colega deputado Marcos Pestana, refletir com os nossos pares sobre o grave momento que vivemos, não só pelas dificuldades econômicas. Eu aprendi na minha vida, aprendi com meu velho pai, saudoso pai, que me ensinou a trabalhar ainda criança, afeito ao trabalho, aos valores essenciais, de uma vida honesta, que dificuldades a gente enfrenta, e dificuldades a gente supera trabalhando, e é surpreendente como um governo que acaba de ser reeleito. E aí, às vezes, quando venhamos trazer o debate, ficam querendo falar em terceiro turno, como se a oposição não tivesse direito de questionar, uma oposição que representa uma parcela extremamente significativa do povo brasileiro, 51 milhões de votos, isso sem falar nos outros milhões que não se manifestaram. Mas o certo é que o governo que aí está, ao invés de enfrentar os desafios, quer mais uma vez tapar o sol com a peneira, quer camuflar a realidade. Isso é extremamente grave e perigoso. Não se pode tratar a economia desta forma. E às vezes, pensa talvez o governo, que adora dizer que é o pai dos pobres, como se isso fosse prerrogativa de um partido ou de uma linha. Nós temos, todos nós, homens públicos que atuam com seriedade, um compromisso com todo o Brasil e especialmente com os mais pobres. Mas os que mais sofrem quando há um descontrole na economia, quando volta a inflação, quando não há crescimento adequado, são justamente os mais pobres. E é justamente por isso que me preocupa ainda mais. Porque o legado que o PSDB deixou a esse país, o Plano Real, que estabeleceu a perspectiva de uma vida melhor para tantos brasileiros que viviam excluídos de um processo de planejamento, que não tinham acesso a crédito, que não tinham perspectiva de construir um patrimônio e que com o Plano Real, com uma moeda estável, puderam se organizar, além, é claro, de toda a economia brasileira, as empresas se planejarem, a própria vida pública, o Estado brasileiro como um todo, os municípios, o Estado e a União. O Plano Real nos deu isso. Eu não canso de dizer que foi e é o maior programa social, é algo permanente, que possibilita ao ser humano planejar a sua vida. Agora, se você perde a estabilidade da moeda, é claro que para mim o valor sagrado da pátria é a liberdade, são os princípios democráticos, é o respeito ao ser humano. Mas não se pode pensar uma nação sem também ter fundamentos econômicos. E a base desses fundamentos é a moeda. Se ela perde o valor, se ela entra num processo inflacionário, corrói a vida das pessoas. E tratar a economia com seriedade é o pressuposto elementar para você controlar a inflação. E todos sabem que se o governo não controla gastos públicos, ele acaba sendo o propulsor, o gerador da inflação. E é isso que o governo que aí está quer, quando teima em querer aprovar uma mudança na LDO para não ter mais a obrigação de ter superávit fiscal. E aí eu faço um destaque, que ontem ficamos até a meia-noite aqui nessa casa, na Comissão Mista de Orçamento, lá eu estava, e tentaram rasgar o regimento dessa casa, tentaram esboçar o início de uma ação autoritária. Eu repudio ditaduras militares e, mais ainda, repudio as ditaduras camufladas no populismo, na disposição de enganar o povo, no pressuposto de que só um grupo detém a verdade, e eles assumem de maneira soberana e autocrática as decisões. É o que tentaram fazer, tentaram anular a oposição e passar por cima da oposição, rasgando o regimento. Nós manifestamos a nossa indignação
e alertamos que iríamos ao Supremo se necessário fosse, porque não poderíamos aceitar aquele desrespeito ao princípio democrático. Felizmente, os líderes do governo e o presidente do Congresso recuou, voltou atrás, se curvou ao fato de que nós somos minoria, mas estamos aqui vivos, atuantes, representando com dignidade o povo brasileiro. Recuaram, e a sessão e as votações foram tornadas nulas, e a CMO, a Comissão Mista, reiniciou os seus trabalhos, para que dentro do regimento, com a nossa objeção e oposição legítima, o governo tente aprovar isso que é um desastre para o Brasil, que é atentar contra a lei de responsabilidade fiscal. Eu concluo, senhor presidente, agora, trazendo uma homenagem a Vossa Excelência. Esse embate que vivemos ontem, de certa forma eu coloco em homenagem a Vossa Excelência. A oposição, e Vossa Excelência já viveu aqui a condição de oposição, a condição... Eu concluo, Vossa Excelência já presidiu com galhardia essa casa, representando com muita dignidade seu estado do Pernambuco, e agora, ao se despedir, e é isso eu me dirijo a Vossa Excelência, homenageando Vossa Excelência, esse embate que tivemos ontem, a oposição defendendo que se respeite o regimento, coisa que Vossa Excelência sempre primou por respeitar. Vossa Excelência é um exemplo para nós, porque viveu, como eu já disse, a condição de homem da situação e de homem da oposição, e não perdeu o respeito pelos seus pares. Por isso merece de todos nós o nosso respeito, a nossa homenagem. Continuará sendo um parlamentar como todos nós. Vossa Excelência tem o seu nome escrito na história da democracia brasileira. Viveu vários momentos, mas com certeza contribuiu para o fortalecimento da democracia. E a oposição continuará cumprindo o seu papel. Muito obrigado. Deputado Domingos Sávio, que